Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua casa, com a sua família e com a sua vida. Hoje, 14 de 6 de 2020, estamos aqui para a aula de número 10 da nossa EBD online da IEV. Que seja esse um tempo onde nós possamos juntos compartilhar da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que é membro, você que nos visita. Nós temos essa transmissão via YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pedimos que você possa fazê-lo para acompanhar conosco os cultos online, as lives, esse estudo da EBD. Hoje nós vamos falar a respeito da aula de número 10, que está no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, escrito por João. E você pode também acompanhar no nosso canal do YouTube as aulas anteriores, que foram ministradas pelo presbítero Nelson, pela Cleusa, pelo Fábio Campoy, pelo Fábio Trujillo, pelo pastor Ageu, que você possa nos acompanhar assistindo às demais aulas. E hoje, então, nós estamos aqui para essa aula de número 10. Mas antes, eu quero convidar você a orar, para que Deus nos dê sabedoria, entendimento e compreensão daquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelo dia que o Senhor fez. Nos alegramos, ó Pai, porque entendemos que o Senhor assim está conosco. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Tempo de compartilhar a Tua palavra. Tempo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa assim falar aos nossos corações. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, ó Deus, daquilo que estaremos estudando. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Seja assim nesta manhã uma manhã de edificação, uma manhã de aprendizado, de conhecimento para todos nós. Que possamos crescer, ó Pai, a cada dia, na graça e no conhecimento do Senhor. Assim, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por esse tempo. Amém. Queridos, como eu disse, então, hoje nós temos essa aula de número 10. A aula número 9 foi ministrada pelo professor Fábio Trujillo, semana passada, né? E o tema foi ver para crer ou crer para ver. E hoje nós vamos trabalhar o tema o bom pastor. Então está lá no capítulo 10, né, do Evangelho de Jesus, escrito por João. Eu quero ler nesse início do versículo 1 ao versículo 6. E o capítulo 10 de João tem 42 versículos, então nós não vamos ler todos, mas à medida que nós vamos passando com a aula, nós vamos falar dos versículos, mas nesse início eu quero ler do 1 ao 6. Então, João, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então nós vamos trabalhar nesse capítulo 10, nessa aula, e eu conto aí com a sua participação, com a sua atenção. É um tempo em que nós queremos, assim, compartilhar da palavra do Senhor. Um conselho, que você possa acompanhar essa aula com a sua Bíblia aberta, nesse capítulo, você possa fazer aí as suas anotações, em meio àquilo que nós vamos citar, naquilo que nós vamos compartilhar, você possa anotar os textos, e depois, ao término da aula, caso você não consiga simultaneamente fazer, você pode ler então o capítulo todo, ficará mais fácil a compreensão e o entendimento daquilo que Deus tem para nós nesta manhã. O versículo-chave
desta aula é o versículo de número 11, que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, o versículo 11 é o versículo-chave desta aula, que você possa ter ele em mente durante todo o tempo que nós vamos compartilhar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, dá a sua vida pelas ovelhas. O significado da palavra pastor, se você olhar no dicionário normal, você vai ver que é um substantivo masculino, e aqui diz que é aquele cujo o ofício consiste em guiar os animais ao pasto. É um indivíduo que no protestantismo é nomeado por uma comunidade para trabalhar como orientador espiritual, um guia espiritual, sacerdote, entre os protestantes. E aí também o versículo-chave que nós lemos diz que bom pastor. O que é bom? Bom é um adjetivo que expressa bondade, como, por exemplo, um bom homem, que gosta de fazer um bem, generoso, caridoso, bom para os pobres, um indulgente que demonstra afeto, um bom pai. Logo, então, bom pastor, um bom homem, generoso, caridoso, faz o bem, aquele que cuida das ovelhas, sacerdote, aquele que nos guia espiritualmente. Então, para nós entendermos um pouquinho, dentro daquilo que o dicionário traz para nós, a expressão bom pastor. Se você faz parte deste rebanho, cujo o pastor é o Senhor Jesus, eu te convido então, nesta manhã, para que juntos nós possamos entender o quão maravilhoso é fazer parte do aprisco do Supremo Pastor, em razão de todo o amor e cuidado que ele dispensa às suas ovelhas. Como diz Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentadas suas crias, que amamentas as suas crias. Isaías, capítulo 40, versículo 11. Também em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15 e 16. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então, esses exemplos, esses textos, servem para nós entendermos a menção do pastor, do bom pastor, a figura do pastor e aquilo que ele tem como chamado, aquilo que é destinado a ele, direcionado a ele. Nessa semana, precisamente no dia 8, nós comemorou-se, celebrou-se no calendário o Dia do Pastor. E eu quero aqui aproveitar e parabenizar e agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores aqui da IEV. Pastor Ageu, pastor Clóvis, pastor Elben, pastor Elinho, pelo empenho, pelo cuidado na condução deste rebanho do Senhor aqui neste lugar, que Deus confiou em suas mãos. Que nós possamos em todo o tempo, então, ser guiados por esses pastores, e nós louvamos a Deus pela vida deles e dos demais pastores também que têm feito o trabalho segundo assim o chamado de Jesus. Então, nós podemos observar que no capítulo 10 temos 3 pontos importantes. As ações que evidenciam as verdadeiras ovelhas do Supremo Pastor, os benefícios e o amor que o Supremo Pastor proporciona às suas ovelhas, o desprezo natural daquelas que não pertencem ao aprisco do Supremo Pastor. Então, esses 3 pontos são notórios no capítulo 10 que João escreve para nós. Mas a lição hoje, ela propõe 5 tópicos, e eu queria compartilhar com vocês. O primeiro diz a respeito de Jesus que ele é seguido por suas ovelhas, ele é provedor de suas ovelhas,
ele é desprezado pelas não ovelhas, ele é protetor de suas ovelhas, ele é Messias prometido às ovelhas. Então nós vamos para o primeiro tópico, que está nos versículos iniciais que eu li, do 1 ao 6, e diz, seguido por suas ovelhas. Eu fiz menção do significado, no início da aula, da palavra pastor. Então, por isso que é importante nós entendermos o significado dessa palavra, tanto no dicionário quanto bíblico. Mas aqui nós precisamos trazer para o contexto bíblico essa definição. E entender o conceito do pastor no Antigo Testamento e no Oriente Médio. Ou seja, ele simbolizava um vigilante real do povo de Deus. O próprio Deus era chamado de pastor de Israel. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Salmos 80, versículo 1. As Escrituras nos mostram que Deus repreendeu os falsos pastores, e nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 56, do versículo 9 ao 12, vai dizer que as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento, vai dizer que dormem, que não conseguem falar. Porém, ele, o Senhor, providenciaria o pastor, o Messias, para cuidar das ovelhas. Jesus aqui, do versículo 1 ao 6, apresenta um cenário e personagens figurativos. O cenário foi um aprisco, ou seja, era um pátio cercado por paredes, mas de céu aberto, com uma única entrada. As paredes impediam que as ovelhas se desgarrassem, se dispersassem, e também as protegendo dos animais selvagens. Os personagens fala de um ladrão e um salteador, um porteiro, um pastor de ovelhas e as ovelhas do pastor compõem este contexto. O porteiro era encarregado, ao que parece, de um aprisco grande em que se guardavam vários rebanhos. Somente os pastores podiam entrar por esta porta. Já os ladrões buscavam entradas alternativas para alcançar a essas ovelhas. As ovelhas reconheciam a voz do seu pastor e atendiam somente a ele. Interessante nós destacarmos isso. O pastor não chamava ovelhas aleatoriamente, mas somente aquelas que de fato lhe pertenciam. Algumas perguntas que eu gostaria de deixar para nós refletirmos nesse início de aula. Você tem ouvido a voz do Supremo Pastor? Há quanto tempo você não reconhece que é Ele que está te chamando, que é Ele que está falando com você? E você tem obedecido à sua voz? Ou existem outras vozes que estão direcionando a sua vida? As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do seu pastor e têm disposição para segui-lo. O Senhor te chama pelo nome. Seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor. Por isso, tenha certeza de que Deus não esqueceu de você, em que em todo tempo Ele está com os olhos sobre a sua vida, cuidando de você. João 8, versículo 47, diz: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Quando nós pertencemos ao Senhor, de fato nós ouvimos a sua voz e aquilo que Ele tem para nós. Interessante para pensarmos que, ao contrário de como se cuida de bois, o pastor, ele vai à frente das suas ovelhas e não atrás, como tocando a boiada. As ovelhas seguem a voz daquele que está à frente, daquele que vai à frente, porque confiam, conhecem a sua voz e não por medo. As ovelhas não seguem estranhos, diz a palavra do Senhor. Se você tem recebido orientações e direcionamentos de uma voz desconhecida, cuidado, pois se segui-la pode se deparar por caminhos ruins, tortuosos, difíceis de ser percorridos e que podem levar à morte eterna.
Esteja com os seus ouvidos atentos, alinhados, acostumados a ouvir a verdadeira voz do seu Supremo Pastor, pois ele te conduzirá por caminhos altos e estará contigo em todo o tempo. A necessidade, a importância de nós estarmos atentos, alinhados com a voz do Senhor. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz às suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-os. Louvado seja Deus. Este é o caminho, siga-o. Como reconhecemos a voz de alguém? Como identificar que essa voz é do Senhor? Tendo um relacionamento, intimidade, ouvindo constantemente, se relacionando com Ele. Assim, essa voz será tão nítida, tão notória, tão conhecida para nós, que ao ouvi-la você saberá e seguirá sem hesitar. Certamente na sua casa você, apenas pelo tom de voz ou pela voz, você consegue identificar quem está falando com você. No seu contexto familiar é assim. Não é diferente com o Senhor, porque você tem proximidade com essas pessoas que estão na sua casa. Se aproxime do Senhor, busque a Ele todos os dias, esteja na presença dEle, converse com Ele. A voz dEle será familiar para você e você não vai hesitar em segui-lo. Louvado seja Deus. O segundo tópico que a lição traz para nós vai do versículo 7 ao versículo 18. Eu não vou ler todos os versículos, mas você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. E diz que Jesus é o provedor de suas ovelhas. Vemos aqui nesse versículo, nessa parte da mensagem, da passagem que João relata, a expressão usada por Jesus, eu sou. Em João 6:35, também vemos Jesus usar essa expressão da mesma forma. Na verdade, foi a primeira, em João 6:35, foi a primeira das 7 autodesignações que Jesus fez. Lá então ele mencionou a primeira vez. E nós lemos ao decorrer desse evangelho, então, 7 dessas autodesignações de Jesus, sempre iniciadas como eu sou. Antes de conhecermos os 7 eu sou de Jesus no evangelho de João, é importante nós entendermos por que Jesus usou essa expressão. Em primeiro lugar, eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés, a partir da sarça ardente, Moisés lhe perguntou o seu nome. Então a resposta dada a Moisés foi: eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14. Assim podemos lembrar que o Senhor nos diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Que essas 7 afirmações seja em todo tempo vivenciada por você. Que isso seja sempre muito claro, que essas verdades do grande eu sou seja com você e naquilo que você tem diariamente a percorrer no seu caminho. Podemos pensar então algumas coisas nesse versículo de 7 a 10. Que Jesus é a porta de acesso à vida. Jesus é a porta de acesso à vida. Do versículo 7 ao versículo 10 vai dizer isso. Nós vamos ver nesses versículos a diferença da atuação dos falsos profetas, dos falsos pastores, como os fariseus e os chefes dos sacerdotes. Pois ele diz que os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes, mas traz essa comparação ao supremo, verdadeiro e único pastor. Ele diz ser o pastor e a porta, fazendo uma clara menção no que se refere à salvação, à vida eterna.
Eu sou a porta, diz o Senhor. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é o guia, é a própria salvação. Louvado seja Deus. Quando Jesus fala dos ladrões aqui, ele se refere àqueles que buscam o seu próprio interesse, buscam os seus próprios prazeres, a própria motivação. Falsos pastores. Mas o Supremo Pastor tem interesse pleno em suas ovelhas, as quais possibilita a elas a vida eterna. Jesus é o substituto na condenação. Do versículo 11 ao versículo 15, Jesus é o substituto na condenação. Por quê? O pastor na Palestina podia correr perigo a favor de suas ovelhas, dando a vida por elas, mas ele tinha a expectativa de sair dali com vida. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e foi isso que ele fez por cada um de nós. Ele se deu por cada um de nós. Se entregou naquela cruz e morreu no nosso lugar, nos livrando da morte eterna. Jesus deu sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por você, meu irmão. Jesus deu a sua vida por você, minha irmã. Nunca se esqueça disso. Nunca deixe com que ninguém venha mudar essa verdade na sua vida. Jesus morreu por você. Podemos celebrar a vida, pois Jesus permitiu que isso de fato acontecesse. Somente Ele pôde proporcionar isso para nós. Do versículo 14 ao versículo 15, nós vamos ver que Jesus é o mestre por excelência. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Uma relação de intimidade, de proximidade, de comunhão, um autoconhecimento, um conhecimento mútuo e profundo, como o existente entre pai e filho, como o existente entre Deus e Jesus. E o fato de maior importância aqui, que devemos destacar, é Jesus dizendo: dou minha vida pelas ovelhas. Dou minha vida pelas minhas ovelhas. Quantos de nós daríamos a nossa vida por alguém? Alguém que nós nem conhecemos. Mas o Senhor nos conheceu primeiro, o Senhor nos amou primeiro. E Ele tinha um propósito a ser cumprido. E Ele assim o fez, entregando a sua vida por cada um de nós. Uma pergunta que eu queria compartilhar. Será que de fato nós temos convicção de que Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por nós? Será que nós entendemos isso? Porque muitas vezes as pessoas tentam nos confundir, tentam nos conflitar, trazendo indagações a respeito disso. Será que de fato e de verdade compreendemos este ato de amor incondicional de Jesus para conosco, para com as suas ovelhas, como diz a palavra? Se nós entendemos isso, por que então somos tão resistentes a segui-lo e a fazer a sua vontade em nossas vidas? Se nós reconhecemos que Ele demonstrou esse amor incondicional, por que muitas vezes nós não entregamos de fato as nossas vidas nas suas mãos? Se entendemos, por que então o deixamos em segundo plano, quando as coisas são favoráveis para nós? Por que quando nos convém, nós não buscamos fazer a sua vontade, mas sim a nossa? E nessa manhã nós possamos entender e compreender que a morte de Jesus na cruz veio para trazer libertação, vida eterna e salvação, nos purificar de todo pecado, mas para que nós pudéssemos fazer a sua vontade e não a nossa. Do versículo 16 e 17, nós podemos destacar que Jesus é o resgatador das ovelhas. Neste trecho, o texto fala de outras ovelhas. Essas já pertenciam a Cristo, embora não haviam sido trazidas a Ele. Não eram daquele aprisco, possivelmente pessoas de fora do judaísmo. Podemos pensar aqui na futura abrangência da igreja, no mundo como um todo. Um só rebanho, um só povo. Pois o povo de Deus tem um só pastor. Temos um único
supremo e bom pastor, Jesus Cristo. Vemos aqui o amor de Deus, Pai, pelo seu Filho Jesus, pois este se doou pelas suas ovelhas. Um amor prazeroso, pois o Filho obedeceu à vontade do Pai. Será que temos obedecido à vontade de Deus? Será que de fato a nossa obediência tem sido um ato que agrada ao coração do Senhor? A obediência à palavra de Deus tem sido prioridade nas nossas vidas? É algo para nós pensarmos. Quando o seu filho, ou a sua filha, neto ou neta, te obedece, não é algo prazeroso? Quando você vê filhos, netos, sobrinhos, obedecendo à direção de um pai, de um avô, não é algo que alegra o coração, que nos enche de alegria? Certamente também para conosco o Senhor olha desta forma. Quando obedecemos a sua palavra e a sua vontade, nós estamos enchendo o coração do Senhor de alegria. Em dias como o nosso, nós aconselhamos os filhos, avós aconselham os seus netos, mas nem sempre somos ouvidos ou atendidos. A voz do mundo ecoa no coração, no ouvido, na mente deles, e por vezes seguem outro caminho. Mas continue ouvindo e seguindo a voz do bom pastor. Pois um dia este filho que não lhe deu ouvidos, que não seguiu os seus conselhos, há de voltar e se juntar às demais ovelhas no aprisco e no rebanho do Senhor. Aleluia. Jesus é a segurança diligente, versículo 18, que diz: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai, diz o Senhor. Poder e autoridade está nas mãos do Senhor. Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Está vivo. Cristo foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. E por este ato de Jesus, hoje temos vida eterna. Não por mérito nosso, não por esforço nosso, mas pelo seu amor real, verdadeiro, pleno, incondicional por cada um de nós. Terceiro tópico dessa aula vai do versículo 22 ao versículo 24. E diz que Jesus é desprezado pelas não ovelhas. Nestes versículos vemos relatar algumas expressões importantes para entendermos melhor essa passagem. Então vai falar sobre a festa da dedicação, ou seja, comemoração da dedicação do templo por Judas Macabeu, que liderou a revolta dos Macabeus em 165 a.C., após a profanação por Antíoco Epifânio. Este foi o último grande livramento que os judeus haviam experimentado. Diz também o texto que era inverno, ou seja, uma explicação para os sem familiaridade com o calendário judaico, para localizar a época. Pórtico de Salomão, estrutura com teto, algo semelhante a um pórtico grego, que em geral, embora erroneamente, se acreditava remontar os tempos de Salomão. O Cristo. Essa era a pergunta decisiva, mas não tão fácil de responder por causa das múltiplas ideias então acerca do messianato de Jesus, naquela cultura, naquele contexto, naquele momento. Jesus estava então no pórtico de Salomão, uma parte do templo que oferecia certo conforto em meio ao inverno, como diz e identifica o texto. Mais uma vez, Jesus aqui é colocado à prova. Nós vimos isso de forma bem constante no capítulo 8 também de João. Rodeado por judeus querendo prendê-lo, mas desta vez indo direto ao ponto principal. Eles estavam indagando Jesus e querendo motivos e razões para prender Jesus, mas nesse capítulo 10 eles são diretos.
E eles dizem: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos francamente. Se é você o Cristo, diga-nos francamente. Jesus só tinha dito abertamente ser o Messias na passagem da mulher samaritana. Então, aqueles que não reconheciam o Senhor Jesus como o bom pastor, continuavam a rejeitá-lo e a desprezá-lo e mostrar a sua incredulidade em ser ele o bom pastor, o Messias. Eles não conseguiam reconhecer isso. Quarto tópico, que vai do versículo 25 ao versículo 30, que diz: Jesus protetor de suas ovelhas. E por que Jesus é o protetor de suas ovelhas? Primeiro, porque elas ouvem e seguem a sua voz. Os questionamentos religiosos levaram Jesus a novamente apresentar o contraste entre os eleitos e os incrédulos. Jesus aqui possivelmente queria dizer que o sentido geral dos seus ensinos deixava claro por si só essa sua afirmação, ou a afirmação como nós já vimos: o eu sou. Os que não são de Cristo são incapazes de perceber a sua voz. Os que não são de Cristo são incapazes de perceber a sua voz. Já os que são de Cristo não só a ouvem, como também seguem a voz de Jesus. Segundo, porque recebem a vida eterna e jamais perecerão. Então, por que Jesus é o protetor das suas ovelhas? Porque elas ouvem e seguem a sua voz, porque recebem a vida eterna e jamais perecerão. Cristo dá a vida e vida eterna. Essa vida é uma dádiva de Cristo para nós. Quando diz jamais perecerão, no grego, consiste na confirmação enfática de que as ovelhas não poderiam chegar a perecer. Em Cristo, somos impossibilitados de morrer espiritualmente. Ele é a vida, Ele é a vida eterna. A segurança das ovelhas reside na presença e no cuidado do seu pastor, o qual não deixará que ninguém as tire dele. No poder das suas mãos está o controle e o cuidado das nossas vidas. E por que Jesus é o protetor das suas ovelhas? Porque estão seguras na mão de Cristo. Porque estão seguras nas mãos de Cristo. Jesus assegura a nossa salvação dizendo: ninguém os arrebatará da minha mão. E Ele faz isso na autoridade de Deus Pai. Sabemos, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ainda em Romanos, capítulo 8, agora no versículo 31, vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus diz: eu e o Pai somos um. São iguais quanto à essência ou natureza, mas não são pessoas idênticas. Quinto e último tópico desta lição, que vai do versículo 31 ao versículo 38. Espero que você esteja aí acompanhando na sua Bíblia, fazendo as suas anotações, e depois você possa ler esse capítulo como um todo, de um modo que você traga o entendimento daquilo que João explica para nós. Mais uma vez, os religiosos tentaram, aqui nessa passagem, apedrejar Jesus, pois entenderam as palavras de Jesus como blasfêmia e por isso prepararam-se para cumprir a lei. Lá em Levítico 24, versículo 16, Levítico 24, versículo 16, esclarece para nós o porquê que eles queriam cumprir a lei. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Então eles queriam cumprir a lei com base nisso. Esse é um versículo que explica isso para nós. Mas queriam fazer sem os devidos passos. Jesus, então, os lembra e também os questiona.
por qual de suas obras queriam apedrejá-lo? Pois todas as suas obras foram boas e também da parte de Deus. Jesus demonstra um caráter bom e nobre em suas obras e também lembrando dos seus milagres. Os líderes judaicos entenderam o sentido das palavras de Jesus, mas os seus preconceitos e incredulidade os impediram de aceitar verdadeiramente essa declaração de Jesus. Como se estivessem cegos, condicionados a um único texto, a um único ensinamento. Não queriam abrir o seu entendimento e reconhecer Jesus como o Messias. Jesus fala nesses versículos sobre a lei de vocês. No sentido mais rigoroso, o termo significava o Pentateuco, mas muitas vezes era usado, como neste caso aqui, em referência a todo o Antigo Testamento. Jesus trata com respeito do julgamento divino. Jesus trata a respeito do julgamento divino sobre os homens que se fazem de deuses, rebatendo as acusações. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Este salmo está se referindo aos governantes ou juízes humanos. Por isso faz menção. Seu argumento é, se até aqueles que se julgam deuses e não são, foram reconhecidos pelo Pai como filhos, o que dizer daquele que é o próprio Deus e que se apresenta como filho de Deus? Então, essa reflexão para contradizer, para contrapor a lei que eles tinham. A Escritura não pode ser anulada. Jesus confirma a total autoridade e fidedignidade do Antigo Testamento. Podemos caminhar para o encerramento dessa aula e concluir que a Bíblia confirma que Jesus é o Messias. Os milagres confirmam que Jesus é o Messias. A mensagem de João Batista confirma que Jesus é o Messias. Irmãos, nesta manhã, nós podemos ter a convicção de termos pastores chamados por Deus para cuidar de nós, como rebanho, como igreja. Homens que foram levantados neste lugar e estão cuidando da igreja do Senhor. Podemos louvar a Deus pela vida deles, desses líderes, pelos pastores que o Senhor levantou aqui na IEV. E hoje nós temos o pastor Clóvis, pastor Elben, pastor Ageu, pastor Elinho, que estão cuidando do rebanho neste lugar. Mas nesta manhã nós também podemos afirmar, de fato e de verdade, que somos amados, cuidados e assistidos pelo Supremo, pelo bom pastor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, a minha filha, ela faz 10 anos. Lorena nasceu dia 14 de junho de 2010. E essa é uma data muito especial para mim e para a Liliane também. Importante, que marcou a minha vida e de pessoas que convivem conosco. Deus nos deu a Lorena no dia 14 de junho de 2010. Mas não foi só isso. Além de nos dar uma filha, que é uma bênção. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Além de Ele nos dar o privilégio de sermos pais, nos deu também a oportunidade, a mim principalmente, de conhecer, viver e caminhar e entregar a minha vida em suas mãos. O nascimento da Lorena foi o meu nascimento em Cristo. Naquele dia, o bom pastor passou a conduzir a minha vida. Eu compreendi o seu plano, o seu amor e tudo o que ele fez por mim naquela cruz. Até então, a obra de Jesus na cruz para mim era algo encoberto. Mas naquele dia o Senhor abriu os meus olhos e eu pude entender e compreender o seu amor por mim. Pude ouvi-lo dizendo, eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se você que nos assiste, seja nesse domingo pela manhã, nesse momento, ou pós o término dessa aula, na gravação que fica aí no canal do YouTube, eu não sei qual momento que você está assistindo. Se você ainda não teve a decisão de entregar a sua vida totalmente a Jesus, eu te convido nessa manhã a orar comigo, reconhecendo Jesus como o bom pastor, como único e suficiente Salvador para a sua vida. Entregue a sua vida a Ele, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Salmo 37 nos diz isso. Por outro lado, se você que nos assiste, por algum motivo, se afastou do aprisco do Senhor, penso que hoje é dia de voltar. É tempo de se achegar, se juntar ao rebanho, de onde o bom pastor jamais desejou que você estivesse saído. E para você que não tem certeza da salvação, não hesite em reconhecer isso. E mais do que depressa, se achegue ao Senhor nesta manhã e confesse de fato e de verdade como o Senhor da sua vida. Talvez você esteja frequentando igreja há um tempo. Talvez você já faça parte até de uma igreja, mas você não tem certeza da salvação. Faça isso agora. Eu te convido a estar definitivamente na presença deste bom pastor. O pastor que ama, cuida e que deu a vida por você. Essa manhã de voltar para o Senhor. Essa é a manhã de entregar a sua vida ao Senhor. Esta é a manhã de reconhecer o bom pastor. Eu quero orar com você nesse momento. Te convido a fechar os seus olhos e juntos voltarmos o nosso pensamento ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua palavra e por Ele dar a vida a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade. Te agradecemos porque o Senhor deu a vida por nós. E nesta manhã podemos assim, ó Deus, compreender o teu incondicional e infinito amor. O Senhor foi rejeitado, o Senhor foi açoitado, mas em nenhum momento o Senhor desistiu de cada um de nós. O plano de Deus Pai se cumpriu através da sua vida, Jesus. E nós te louvamos por isso. Nós te amamos por quem tu és nas nossas vidas. Nessa manhã talvez existam pessoas que estão assistindo a essa aula online. E talvez existam pessoas que ainda não desfrutaram deste amor, que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Eu oro para que o coração delas estejam abertos, para que o Senhor possa, assim, ó Deus, tocar em cada vida, que o Senhor possa ter acesso, ó Pai, e que de fato e de verdade elas possam reconhecê-lo como bom pastor. Oro por aqueles que talvez estejam afastados dos seus caminhos e por algum motivo estão assistindo a esse vídeo. Hoje é dia de voltar ao rebanho que você pertence. E nesta manhã que Deus possa falar ao teu coração, que você possa entregar o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Reconheça a sua limitação, se arrependa daquilo que não agrada ao Senhor e entregue de fato e de verdade a sua vida nas mãos dele. Pai, nessa manhã nós fazemos assim. E o Senhor é aquele que sonda e conhece o coração de cada um. Que o Senhor possa alcançar, Pai, nessa manhã, pessoas que desejaram voltar para o Senhor. Pessoas que desejaram entregar a sua vida ao Senhor para a honra e glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Continue conosco. Às 10h30 nós temos o culto da manhã. E às 19 horas, o culto da noite. Deus abençoe e até daqui a pouco.